Um latido ainda de bom dia. Ok, gente. Desculpe os inconvenientes. Essas coisas. Chega água e pega o garrafão de água e acontece esse barulho. Mas vamos lá. Na nossa última aula, nós estamos falando sobre o paradigma funcional. E como ele, assemelhando-se mais ao comportamento de funções matemáticas, os programas, e ficando menos dependente do estado de variáveis, ele aumenta a sua modularidade e usabilidade. Né? E a gente começou a falar também do conceito de transparência dentro desse mundo. Né? Transparência, uma função dita transparente, referencialmente transparente, se você puder trocar ela pelo resultado que ela produz e obter o mesmo resultado. Né? E a gente viu exemplos disso, por exemplo, a função reverse de um string, e nós vimos também exemplos de opacidade, que é o oposto de transparência, usando o string builder. Né? Aqui deu certo. E aqui está o exemplo de opaco com o string builder. Tá bom? E no string builder a gente viu até mostrando no terminal que como ele altera o próprio valor da variável. Com licença, acho que ninguém está atendendo o formato. Como ele altera o valor do próprio de quem o chama, e aí ele produz então um efeito opaco, não transparente. Né? Olha aqui o efeito hello, quando boto o append da hello world, mas se eu fizer trocar o x e o y pelo resultado deles, né? Pronto, o y era igual a x.appendWorld. Se eu repito isso aqui, tá certo? De repente eu tenho hello world duas vezes. E isso é um exemplo opaco, né? Ou seja, troquei uma expressão na verdade, pelo que produz o resultado dela, pelo resultado dela, e obtive um resultado completamente diferente. Tá? Então a gente comentou que, embora isso aí seja difícil acostumar no começo, tem algumas vantagens. O raciocínio é puramente local. E, ademais, como a gente não está controlando as coisas tanto por variáveis, por estado de variáveis, pela situação das variáveis, o raciocínio fica totalmente local na hora de debugar. Os bugs tendem a ficar digamos assim, confinados em uma função e menos na interação entre funções diferentes. Né? Reduz o efeito da interação. Não vou dizer que anula, mas reduz grandemente, tá certo? E assim a gente aumenta a nossa reusabilidade do código. Tá bom? Então, laços, a gente troca laços por recursão caudal. O que quer dizer isso? Deixa eu abrir aqui um Sublime em branco para a gente dar uma olhadinha no que é uma recursão caudal. Só salvar ele aqui. Vou fazer um exemplo em C++, porque é mais fácil de digitar. Então deixa eu passar aqui para o Sublime. Vocês vão ver um Sublime em branco daqui a pouquinho. Eu vou começar a digitar nele agora. Vou fazer uma Fibonacci aqui, tá certo?
Vou fazer a versão dela recursiva. Vocês já conhecem uma recursiva que é da própria definição, mas vou fazer uma um pouco mais eficiente. Oi, Elielton. Como é que vai? Bom dia. Valmor, bom dia. Elielton, Valmor e Pedro Henrique. Estão os três aqui? Elielton, sim. Eu vou retornar na soma de Fibonacci do elemento na posição em Fibonacci. Para mim, deixa eu botar aqui no comentário, começa com 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e por aí vai. Então, por isso estou botando um N menor que 2. Não é igual, né? Vocês gostam de preferência aqui, né? Vamos lá.
Deixa eu testar essa primeira linha, ver se funciona. Está tudo certinho. A C é igual a mais B, A se torna o segundo elemento e B se torna o próximo. Isso aqui deve funcionar. Só botar aqui no final, vetor C. Eu vou tentar um Fibonacci menorzinho. Vou tentar Fibonacci de 8. Fibonacci de 8 é 6 é 21. Então, deixa eu aqui pro terminal. Também te amo. Meu filho declarando amor. Ele mandou riscar. Estão dizendo que vai ser muito fofinho, filho. Nossa, eu esqueci o namespace std. Deixa eu ajeitar só a chamada aqui. Vou ajeitar aqui. Vamos para cá então. Vamos fazer a segunda recursiva. Só que a segunda eu vou fazer com recursão caudal. Por que estou me dando trabalho de digitar tudo aqui? Veja com o exemplo pronto. Para vocês verem o processo de fazer uma recursão caudal. Tá? Porque a recursão caudal você vai transformar uma função que tem um loop, um laço, vai transformar um laço numa recursão. Tá? Então, como toda recursão, você tem que fazer as primeiras condições. A primeira coisa que você digita é as condições de parada. Que, aliás, são as mesmas daqui de cima. Tá bom? Só que acontece, aqui no laço eu trabalho com o i, mas estou trabalhando com 3 variáveis, não é isso? A, B, C. Não é mesmo? O i eu vou poder substituir por esse n. O que eu vou fazer é chamar a função recursiva e n menos 1. E aí eu consigo resolver o problema. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é bem diferente. Tá vendo? Tem uma segunda. Eu coloco ela aqui. E essa segunda eu vou mandar um parâmetro a mais. O i. Né? E se eu quiser, eu posso mandar duas variáveis. Tá bom? Agora eu vou mudar aqui as condições separadas, porque essas duas já estão cuidadas da outra. Se o i passar de n, ou seja, como eu estou fazendo, o que eu estou fazendo?
Vamos explicar o que eu estou fazendo. Essa é a função iterativa de Fibonacci. Eu vou transformar ela na função recursiva de eficiência, ou seja, de complexidade, vocês devem ter vendo isso em múltiplos resultados 2, igual. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso quebrando ela em duas funções. Uma que recebe Fibonacci de n, tá? Recebe o valor n, e dá as condições de paradas iniciais. A outra é que vai simular esse laço, tá certo? E esse laço só precisa do i e de três variáveis. O i vou estar passando aqui, junto com as duas variáveis que vão ser utilizadas nesse cálculo. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque vocês têm que lembrar que um princípio do funcional é não alterar variáveis. E quando tem um laço, essa parte aqui do laço, inicialização e a iteração, e aqui dentro, eu estou alterando uma série de variáveis. Então, eu vou reduzir essa dependência de variáveis e trabalhar com valores. E quem vai ser I aqui no primeiro momento? I aqui vai ser no primeiro momento 1. Ok? Tá dando para acompanhar? Pronto. Aí o que acontece? Se o I que eu estou recebendo agora como parâmetro passar de N, que era a condição de parador do laço, esse aqui vai retornar zero. Else. Por quê? Porque em funcional, todo if tem um else. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Ok. A partir de agora, perdoa-me aqui, o i vale 3, porque a primeira iteração do laço é 3. Aqui agora eu tenho que fazer a conta. Qual era a conta que estava lá dentro? Era A mais B, não era isso? Isso era o valor C. Ou seja, o valor da iteração daquele Fibonacci. Mas, não é isso? Deixa eu ver se eu faço isso direitinho. Eu faço isso uma vez por ano, então eu posso cometer uns enganos aqui a colar, que eu ainda não fiz com tanta frequência. Eu passo o N, eu passo o I mais 1, que é a próxima iteração. Só que quando eu atualizo a próxima iteração, em vez de passar o A, eu passo o B. E aqui eu passo A mais B. Eu não tenho certeza se eu preciso dessa soma aqui. Eu vou tentar primeiro sem. Porque eu acho que se eu somar, eu vou estar fazendo a soma do série de Fibonacci. Ok, vamos ver se isso aqui passa uma compilação. Esqueci o ponto e vírgula aqui. Tenho que também passar o protótipo direitinho, né, Wagner? Vamos para o terminal agora. Eu vou discutir como é que faz a execução caudal de novo com mais calma, tá? Mas vamos por aqui agora. Ok, chegando. Eu já compilei, mas compilei de novo para mostrar que tá tudo bem aqui. E não deu certo. Mission debug agora, deu zero.
Vamos lá. Debug. Ah, tá claro. Eu precisava da soma aqui mesmo. Deixa eu ver se isso aqui deu certo. Eu pipoco para o outro lado. Pipoquei para o outro lado. Estou somando todos os Fibonacci agora. Estou fazendo uns testes, gente. Passei perto. Deixa eu ver se isso aqui vai corrigir ou se vai gravar. O que é que eu estou fazendo? Estou tentando descobrir qual é o problemazinho que eu tenho aqui. Tá? Aqui, se for menor que 1, retorna 0. Se for menor que 2, retorna 1. Que é correto. Se não, eu tenho que retornar 1 mais o Fibonacci do item 3, que retorna o A. Mais o outro Fibonacci. Deixa eu testar isso aqui algumas vezes. Parece que eu conserto com isso, mas vamos testar. Deixa eu ir para o terminal. Para 8 dá certo. Vamos ver para 7. Para 7 é para dar 13. Não, vamos lá, vai. Se eu sei que vai mudar no canto, tem que mudar no canto certo. Deu certo agora. Vamos para o terminal agora. Vou fazer só uma mudança que eu vou botar para ele entrar com qual Fibonacci eu quero. Alt. Olha, parece que você é mãe dele. Olha. Vamos lá, vocês estão no terminal? Só para confirmar. Não, então não botei nada ainda. Vamos lá para o terminal. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui. Ele é azul, né? Imagina, né? Ok, primeira coisa que eu fiz aqui foi para digitar o número de Fibonacci que eu quero. E eu ajeitei o print para trabalhar isso. Tá bom? Então, deixa eu compilar. Digite um número. Vamos tentar o número 6. Fibonacci na posição 6 é 8. Eu só vou ajeitar a minha interface. Tá com o terminal aí, não? Tá, pronto. Então vamos ver aqui de novo o que está acontecendo. Eu digito o número de Fibonacci. Deixa eu
primeiro compilar de novo, só para eu ficar com... Oito. Fibonacci de 8, 21. 9. 34, que é 21 mais 13. Tá bom? Então, está funcionando esse Fibonacci recursivo aqui. Diversas observações sobre ele agora. Tá? Primeiro, vamos voltar para ele. Tá? A primeira coisa o que eu fiz foi transformar esse procedimento com um laço num procedimento recursivo. Tá? Primeiro, criar a função de parada aqui, né? Observe que essa função ela recebe exatamente a mesma entrada da outra, mas vai se transformar nessa outra função que vai substituir o laço. Certo? E aí, no que substitui o laço, eu tenho que fazer ela assim. Qual era o critério de parada do laço? Quando o i passasse de n. Não era isso? Então, esse é o meu primeiro critério aqui. Um if que vai me dizer quando eu vou parar. Tá bom? Depois, se ele não caiu nesse if, eu tenho que dar o retorno da iteração daqui do laço. Eu estava confuso, será A mais B, será o C. Às vezes, com falta de prática, a gente acaba esquecendo um pouco isso, mas com o tempo lembra, né? E aí eu chamo para executar a próxima iteração. A próxima iteração, o meu n, que é a minha condição de parada, é o mesmo. Mas o i tem que subir para i mais 1. E no lugar do A, a gente tinha B. E no lugar do C, nós tínhamos... E no lugar do B, nós tínhamos o C, que era A mais B. Então, eu passo isso como parâmetro para que sirva-se, com sua satisfação, simule a próxima iteração do laço. Deu para entender agora? Tá confuso? Fica. No começo, ou quando se deixa muito tempo parado sem fazer esse tipo de coisa, as coisas ficam confusas. Mas isso é recursão caudal. Por que é caudal? Porque observe que a última instrução é que é chamada recursiva. Ou seja, na cauda. Né? Uma outra maneira de você ver isso é que ele vai até o final, depois ele vai voltando, calculando o resultado. Então ele vai até a ponta da cauda, depois ele volta. Então por isso a gente chama de caudal. Tá certo? Vocês já viram backtrack em estrutura de dados 2? Não. Vocês estão, só por exemplo, vocês estão onde estrutura de dados 2? Quem está pagando? Tô vendo o quê? Você tá na 1. Marta tá aqui. Tá vendo o que lá, Marta? Algoritmos de ordenação linear. Ah, que ele passou um bom tempo em complexidade, né? Isso. Análise assintótica a gente já viu. Pronto. É que normalmente a gente gasta um bom tempo ali, mas depois vai pisando no acelerador, né? E linear deve ir rápido, porque vocês já viram boa parte comigo, né? Counting sort. Vocês já viram comigo. A gente tá vendo agora. Mas vocês já viram comigo também, né? Então vai passar rápido ali. Aí vai ter o radix, né? Que é meio esperto e tudo mais. Mas se adotar, ele vai falar de métodos força bruta, né? Provavelmente. Com certeza ele deve. Aí uma das técnicas de força bruta faz o que eu fiz aqui, só que ela faz, digamos assim, para gerar uma quantidade infinita de loops, conforme a necessidade. Né? Aí vocês vão ver alguns exemplos para resolução de jogos tipo Sudoku ou o jogo das 8 rainhas. Tá certo? Porque na verdade vocês vão fazer uma recursão capaz de emular um... Bom, tem uma maneira de fazer isso.
Mas isso aqui é a recursão caudal e ela é usada. A gente tem esse procedimento para tentar transformar uma função com um laço numa função sem um laço. Qual é a vantagem disso? Observe. Aqui recebeu um valor, com base nesse valor, eu decidi que valor retornar, ou chamei uma função mandando valores. Observe que em nenhum momento eu vou alterar essa constante nem essas outras. Então, essa chamada está obedecendo o paradigma funcional. Aqui, eu retorno um valor mais a chamada recursiva para cá. Observe que eu não altero o i. Eu mando a próxima constante para a próxima chamada recursiva. Não alterei b e não alterei o a nem o b. Eu simplesmente, na próxima chamada, eu mandei os valores atualizados. Mas não houve uma alteração no valor das variáveis. Dá para perceber isso? Em nenhum momento, fazendo a recursão dessa forma, eu tenho uma alteração de variável. Eu não tenho uma alteração de estado, ou seja, uma variável me monitorando um estado, que é o caso aqui desse laço. Desse laço e uma variável de estado. O i está em 3, vai ser alterado quando ele chegar, passar de n, pare. E aqui calculava a Fibonacci. Pum, 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 pum. Aqui está fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que eu não tenho nenhuma alteração de variável. Eu só chamei a função com parâmetros diferentes. E se eu chamar ela com os mesmos parâmetros, ela vai retornar o mesmo valor. Tá bom? Então, essa estrutura obedece o paradigma funcional. Tá? Mesmo que C++ não seja uma linguagem que permite o paradigma funcional, ele é híbrido, né? Procedural com orientação a objeto, mas a técnica de escrever programas funcionais, ela independe da linguagem, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Tá? Então, eu posso sair da questão de laços, gastando um pouco de tempo em recursão caudal. Outra coisa que vai se ter, a gente não vai ter tempo de ver isso, as linguagens que trabalham com paradigmas funcionais, elas têm funções de alta ordem. O que é isso? É uma função que recebe outra como parâmetro para aplicar sobre o conjunto de dados. Tá certo? Ou seja, aplique essa função para cada dado desse vetor inteiro, e retorne o resultado. Então, você tem outras funções de alto nível embutidas na linguagem para facilitar essa situação. Tá? Normalmente elas têm uns nomes assim bem mnemônicos. Apply, lapply, dependendo da linguagem, ou a linguagem pode até ter mais de uma. Apply é aplique. Aplique essa função sobre esses dados. Então, em vez de você fazer um laço para chamar cada um em separado, essa função vai automaticamente aplicar a função que você está mandando como parâmetro sobre cada um dos elementos do vetor, por exemplo, e você se esquiva de digitar um laço. Então, algumas coisas também ficam mais simples, porque a linguagem vai lhe oferecer recursos para isso. Tá bom? Mas, em geral, todas as linguagens como Scala, como elas são multiparadigmas também, o Scala permite orientação objeto e funcional. Você digita primeiro o código iterativo, enquanto está se acostumando, depois você faz o código equivalente funcional, aí você apaga o iterativo. Tá certo? Não tem para que manter os dois, né? Mas assim, até se acostumar é uma forma de se fazer as coisas. Nem todas as linguagens funcionais vão permitir isso, mas algumas permitem, que é o caso de Scala, por isso que eu escolhi ela para cá também. Tá certo?
Um outro exemplo, em Scala, algo que você não tem em Java, porque é o seguinte, Scala você não tem variáveis static. O que são variáveis, objetos static? São objetos em que o valor dele é visto por todos os membros da classe igual. É como se fosse uma variável global para dentro daquela classe. Todos os objetos da classe vêm exatamente aquela mesma variável. Scala você não tem isso. Tá? No entanto, vocês podem declarar uma classe com objeto único. Aqui está um exemplo, né? A classe, o objeto myMódulo, ele é o único objeto possível da classe dele. E aqui nós temos a definição de número absoluto, né? Definição ABS, NInt, retorna int. Se n é menor que zero, retorna menos n, se não, retorna n. Tá? E aqui, em formato ABS, você tem uma mensagem em que ele imprime, tá? Uma observação, ó, o valor absoluto de %d é %d, tá? Aí, essa aqui é a mensagem. O que vai acontecer? Você criou uma mensagem, vamos lá, mostrar um exemplo do equivalente, no que a gente já conhece procedural, e explicar o que essa linha está fazendo aqui. Estão vendo aqui essa minha linha 17 aqui? A linha 17. Estão vendo ela? Sim, né? Pronto. O que acontece? Eu escrevi uma mensagem aqui em que eu passo parâmetros para compor essa mensagem. Ou seja, essa mensagem se altera a depender do valor que eu escrevo aqui. Não é mesmo? Então, eu preciso de uma capacidade de fazer isso também no funcional. Só que eu não posso ficar alterando, né, a minha string de mensagem, a não ser que ela se comporte de alguma forma como uma função. E é o que está acontecendo aqui. As mensagens, quando eu boto percent em um literal, ou seja, um especificador do tipo de dado, eu estou dizendo que essa mensagem, que é o valor absoluto de %d na linguagem de escala é inteiro, é %d outro inteiro. Então, eu tenho uma mensagem em que ela não está completa. Ela vai ser completa no momento em que eu passar os parâmetros para ela. E isso é feito nessa linha seguinte. Message, que é o valor que eu criei antes, format, x e absoluto de x. Ou seja, essa mensagem chama a função formato e cria uma mensagem especificada para aqueles valores de entrada. Tá certo? Então, essa volta inteira é para fazer isso. Tá? E aí, como eu tenho esse formato EBS aqui, aí na minha main, eu recebo aqui um array, que é uma rede args, que é uma rede strings, unit, tá certo? Unit é como se fosse a classe mãe de todas. Então, ela serve como uma classe object de Java, ou em C+, ou em C, o void. O C também tem um tipo void, que é com ponteiro para void, você pode botar qualquer dado. Já saiu de uso há um bom tempo, a gente evita usar ele. Mas o que acontece? Quando eu dou um println em formato EBS, ele vai calcular a mensagem para imprimir isso aqui. Tá bom? Deu para entender esse pedacinho de código em Scala? Novamente, eu não tenho nenhuma alteração de variável. As minhas mensagens que dependem de comunicação para usuários, de saída de dados, elas, na verdade, acabam se comportando como input para a função format, que vai me gerar a mensagem final
para o usuário, a depender dos valores dos parâmetros. Tá certo? E assim eu não tenho nenhuma dependência de variáveis de status. Então, a palavra-chave object cria um objeto filho único de uma classe. Você não pode ter um outro objeto dessa classe. Por isso ele é chamado de singleton. De que classe é esse object? Ele é da classe dele mesmo. Como a classe só é criada exclusivamente para esse objeto, que você define para esse objeto é válido. Então, o objeto MyModeling, tá, é chamado de singleton. É uma classe que só terá apenas um objeto, que é que você deu o nome ali. Isso é similar a você criar uma classe, um objeto de classe anônima em Java, ou, né, quando você tem uma classe em Java que só tem funções, você quer usar funções membros. Tá? Por que isso tudo? Porque a escala não tem static. E não faz sentido ter, static é uma variável. Não, tudo bem, a escala tem variáveis, elas são declaradas de formas diferentes que vão, a gente evita usá-los. Tá? Tá certo? O objeto é usado quando você adota uma classe com membros estáticos. Tá certo? Mais algumas coisas. Def cria métodos, definição. Exemplo, main.abs ou mat.abs. Tá? Método campo ou função definido usando a palavra-chave def. É uma definição. Lembra a todos que não há retorno, porque a última instrução é sempre retornada pelo método. Tá bom? Dúvidas? Tranquilos? Todos vivos, respirando, bem de saúde? Tranquilo? Cuidado que println não é uma função pura. Né? Por que não é pura? Porque dependendo de como que você manda para ela, pode resultar resultados diferentes. Tá certo? Ok. Isso também pode ser interpretado, escala também atua como interpretação. Uma coisa curiosa é, quando você compila em escala, você também tem uma opção de gerar bytecode, tá? Então, o código Java, se não me engano. E aí, então, você pode também usar um executor de Java. Tá bom? Também pode ser interpretado, não vou passar muito sobre isso, não. E isso aqui normalmente isso seria o final de uma aula, mas a gente vai meio que continuar. Olha só, cadê minha janela? Eu abri duas janelas com exatamente o mesmo PDF, foi isso? Não, tá aqui. Eu vou só mostrar. Depois eu tenho que rever. Eu acho que sim, acho que isso aí vai valer para todo mundo hoje aqui. Porque a próxima coisa a gente vai ver um pouquinho sobre como a gente guarda dados na memória, né? A gente passou uma disciplina inteira semestre passado falando de estrutura de dados, né? Aí depois a gente está dando aqui que tem um paradigma em que eu não posso alterar uma estrutura de dados. Como é que isso vai ser feito? E ainda assim eu tenho todas as estruturas? Então aqui eu vou fazer uma fila em escala, fila, o tipo básico mais comum em linguagem funcional, dá todo o suporte para isso. As outras estruturas, aí a gente teria que pegar um livro para estudar elas à parte, porque a forma de definir elas em funcional difere bastante dos outros paradigmas que a gente está acostumado,
ou a gente vê estrutura básica, estrutura de dados básica normal. Por que essa diferença? Porque lá o comportamento é definido com variáveis que pertencem a uma estrutura e funções que vão alterando. Eu tenho um vetor que eu vou acrescentando coisas, então eu tenho um contador de elementos na fila, na pilha, e assim por diante. No árvore de busca binária, também vai ter todas as operações lá com base em variáveis. E elas precisam ser redefinidas para não utilizar variáveis. Então, a forma de definir elas é diferente. Né? Então, tem livros específicos só para isso. Deixa eu só conferir que eu botei os slides certos, pelo amor de Deus. Eu acho que botei. Ok, então o objetivo agora é como a gente trabalha com estrutura de dados com funções puras. Essa é a ideia. Ok, então nós não. Quando você coloca dados na memória do funcional, você não pode alterar. Tá? Eu acho que eu vou abrir um programazinho de desenho. Eu adoraria ter um quadro branco agora. Então, deixa eu desenhar para vocês a situação. Então, normalmente, quando a gente cria, por exemplo, uma lista encadeada, a gente tem algo desse tipo aqui. Uma caixinha com um dado, não é mesmo? Deixa eu agrupar. E como é que eu faço? Pronto, agrupei. E aqui eu vou copiar ele. E aqui eu vou desagrupá-los, ou as cópias pelo menos, para ajustar o texto. O tamanho da fonte está bom, gente? A gente aumenta. A fonte da imagem tá boa? Vou aumentar para segurança, né? Não, compound não. Quero alterar só esse rapaz. Tá bom, ele não tá me deixando fazer isso. Tá bom. Então, normalmente, o que a gente teria aqui, né? Deixa eu fazer aqui as linhas, é um dado apontando para o próximo. E fazer isso com o mouse de laptop é uma caca.
Eu não tenho um botão do meio. Pronto, fiz a seta. Agora, como é que eu faço para você entender que para parar, rapaz? Não vai. Você me traiu, Xfig. Você está me traindo. Pronto. Opa, não, não, não. Deixa eu cancelar aqui. O que normalmente acontece é que a gente tem um ponteiro para o próximo e a gente vai ligando os diversos dados dessa forma. Isso é uma estrutura de dados comum. Não é isso? Dado 1 leva ao dado 2, que leva ao dado 3, e assim por diante. Certo. E normalmente eu tenho um dado que é a cabeça, né? Que é um ponteiro que me aponta para o início da lista. O que vai acontecer aqui na lista encadeada é o seguinte. Toda vez que eu criar um nó com um dado dentro, eu não posso removê-lo, simplesmente. Tá bom? Ou seja, como é que é isso? Se eu quiser uma lista encadeada com dados 1, 2, 3, 1, 3, 4, sem um 2, o que vai acontecer é o seguinte. Em primeiro lugar, os dados não vão estar dentro do objeto em si. Cada objeto vai ter, na implementação, por baixo a implementação é o seguinte, cada nó vai ter um ponteiro para onde está o dado. Então a gente não vai ter replicação de dados. Tá? Então, quando quiser fazer uma lista que não tenha o 2, por exemplo, o que vai acontecer é que, na verdade, eu vou criar uma outra lista encadeada, tá certo? Com os meus dados, e essa outra lista encadeada é que mantém essa ligação, tá? Então, quando eu digo, olha, atualizei minha lista, 2 saiu, na verdade eu crio uma outra lista que está apontando para esses dados, e essa aqui fica disponível, digamos assim, para um coletor de lixo limpar. Entendeu o que vai acontecer? Então, ao todo tempo eu vou estar, digamos assim, duplicando as coisas. Algumas vezes vai dar para fazer as coisas melhor, dependendo de como a linguagem trabalha no final, por baixo, porque algumas linguagens vão fazer o seguinte, por exemplo, se eu quiser tirar o primeiro, ele não vai apagar essa lista e criar outra embaixo, ele vai aproveitar essa daqui e só fazer a cabeça apontar para cá e não ver mais a antiga cabeça. Então, para fila, por exemplo, isso é mais tranquilo, tá bom? Para outra estrutura de dados, isso dá mais trabalho de ser feito, tá? Curiosamente, esse trabalho fica a cargo do compilador. Ele não é mais trabalho tanto do programador assim. Deixa eu só fechar o outro slide, que os dois têm o mesmo fundo, eu estou ficando confuso em qual que eu compartilho para vocês. Eu acho que é esse aqui. Eu tenho a impressão que... Deixa eu fazer o seguinte, gente, espera um pouquinho. Dois slides com o mesmo fundo foi uma péssima ideia para essa aula de hoje.
agora dá para saber para onde é que eu vou. Deixa eu garantir que a gente está no slide certo. Obrigado. Então, o que acontece é que as listas em si as estruturas são imutáveis. O que a gente faz é criar novas estruturas com a nova forma desejada da estrutura e os dados dela. E anterior, se ela não for usada em mais de um canto, o compilador e o coletor de lixo ficam responsáveis por eliminá-la. Então, a gente não vai realmente atualizar uma lista. A gente vai criar uma nova lista e essas novas listas, cada nossa vai apontar para o dado para onde eles são guardados. Tá certo? Então, o tempo todo a gente está criando novas listas, mas nós não estamos em nenhum momento, digamos assim, destruindo ou alterando variáveis. Então, aqui está o código de uma lista duplamente encadeada. Tá? A gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Vamos devagar. Primeira palavra-chave, trait. Observe que tem uma biblioteca aqui que é do livro que eu estou utilizando, na padrão de escala, tá certo? Então, lista A+, tá certo? Se o objeto for nulo, então a lista vazia. Se não for vazia, o que eu estou definindo é uma classe lista. Se o objeto for nulo, então é uma lista vazia, de nada. Isso é lista já é um tipo padrão de escala, então dá para definir assim. Se ele não cair nesse caso, ele vai cair no outro caso. Caso haja um valor que é uma constante, então você vai ter mais de um elemento. Você pode quebrar essa lista em duas partes. A cabeça, que é o primeiro elemento, e a cauda. Em programação funcional, o termo cauda não é a ponta do rabo, não é o último elemento da lista. Em programação funcional, cauda se não é cabeça, é cauda. Deu para entender aqui? Deixa eu dar um exemplo melhor. Todo mundo aqui já viu pelo menos uma imagem de uma cobra na vida, né? Certo? Já viram, né? Enquanto nós, leigos de biologia, olhamos para uma cobra, onde começa a cauda da cobra? Alguém pode me dizer? Onde começa a cauda da cobra? Bom, eu vou dar uma definição de leigo de biologia, mas é a definição que o pessoal utiliza aqui em escala. Passou da cabeça é cauda. Tá bom? Tem muito osso, muita estrutura, muito órgão interno ali para ser chamado de cauda. Mas aqui em funcional a definição é essa. Não é uma definição biológica. A metáfora da cobra é só para vocês imaginarem que a cobra, como não tem membros, fica mais fácil de imaginar. Depois da cabeça é cauda. Tá? Então a cauda não é apenas o elemento final, são todos os elementos que vêm após a cabeça. Assim sendo, uma trait lista, ou ela é vazia, e aí ela está estendendo uma lista vazia, lista final a fim, ou ela vai ter uma constante e mais alguma coisa. Essa constante se chama cabeça, e o que sobrar é uma lista. Entendeu? Sotaque nordestino, entendi? Tá bom? E aí um objeto lista? Bom, um objeto lista, eu defino para ele a soma. Tá certo? E aí ele recebe uma lista de inteiros, retorna um int. Tá? Ele vai tentar casar. Se a lista estiver vazia, ele retorna 0. Se não, bom, vai ser uma construção em que vai ter uma cabeça e uma cauda. Então ele diz que isso vai ser igual a cabeça x mais a cauda. Isso é uma recursão caudal, tá? Só lembrando que a gente viu agora há pouco. Então eu escrevo o caso base,
Se for vazia, é 0. Se não, você vai quebrar em cabeça e cauda. Você tira a cabeça e chama a função sobre a cauda. E aí eu obtenho a soma de todos os elementos da lista encadeada. Tá certo? Produto. Se for vazio, retorne 1. Se tiver em algum momento uma cabeça 0, não importa o que vê depois, retorne 0. Tá bom? Se não é vazio e não é 0, então vai ter uma cabeça e uma cauda. E você vai retornar a cabeça vezes a função sobre a cauda. Ok? Como é que estão os cérebros de vocês? Tudo bem, gente? Tá indo bem ou tá indo mal? Essa é a pergunta mais interessante, sabe? Tá indo bem, tá bom? Então, todas as funções são recursivas. A observação é que, basicamente, nessas 3 linhas do silly trait, case object null, extend leaf nothing, case class, construção de um elemento a mais, separa em cabeça, e o resto é uma lista do tipo A, aí você tem, basicamente, uma definição de uma lista encadeada. Tá? A palavra-chave silly diz que toda implementação da trait tem que estar no arquivo. Trait quer dizer que é um tipo de dados. Tá? E o silly está dizendo que, como o trait não é obrigatório ter a implementação naquele arquivo, o silly está dizendo que não, aqui eu quero que tenha todo o material nesse arquivo. Então, quando eu boto silly trait, estou dizendo que eu quero uma estrutura de dados e toda a implementação dela vai estar aqui. Tá? Lista cujo tipo será definido na construção, por isso tem mais A. Tá? Construtor para uma lista vazia. E aqui, o que acontece? Construtor para uma lista não vazia. Primeira cabeça, o primeiro elemento, a cauda é outra lista. Observe que a cauda pode ser vazia, né? Então, se só tem um elemento, vai cair no outro caso primeiro e vai ser vazia. Aqui eu estou definindo um objeto list para funções sobre inteiros. Tá? Só que as situações. Cases não é como suit case, na verdade são casos para os construtores. Ou seja, é como se fosse inovação matemática, né? Essa função para esses valores é definida dessa forma. Por aí vai. Então, caso o valor de entrada seja esse é o resultado. Tá bom? Na fim, lista vazia. Observa a palavra object aqui na frente. Tá? Caso o objeto seja nulo, então ele vai estender uma lista de vazio. Tá bom? Caso ele tenha um elemento, ele vai chamar a cabeça e vai ter uma lista, e isso vai estender a lista no tipo A. Tá certo? Que vai voltar para cá e vai testar se essa lista é vazia ou se tem um elemento. Que aí separa em cabeça e cauda. Tá certo? Const deve produzir algo no nulo da classe. E aqui, por exemplo, tenho aqui as situações. Valor de exemplo 1, lista de double com nulo. Valor exemplo 2, lista de inteiros, construtor 1 e nulo. Tá certo? Exemplo 3 é uma lista de string e o construtor manda um A. E a cauda dele vai ser o B, seguido de um nulo. Tá? Entendeu? Observe que para eu mandar uma lista encadeada, eu posso inicializar ela, eu tenho que informar as construções dela. Tá bom? Ixi. Ei, cara, tá só dando essas notas aí. Observação. Como eu estou usando const, tem que ser assim. Se eu quisesse usar list, eu botava list, vírgula, aí eu botava os elementos separados, e é isso que eles vão fazer no final. Ok? Marta, Irla, Elielton, Adma, todos vivos, todos bem, todos saudáveis. Eu tô aqui. Você tá aqui, mas você tá bem? Tá dando para acompanhar? Acho que sim.
Pronto. Tá certo. A variância positiva quer dizer o quê? Uma lista objeto também será uma lista objeto do tipo mãe. Como tipo mãe é uma lista, e aí vai. Se eu criar um trait que é para cão, e cão for um tipo de animal, então lista de cão também será um subtipo de lista de animal. Tá certo? E nula é subtipo de qualquer tipo. Tá bom? Cadê o controle da TV? Não vai estar aqui, né, avó? Eu vou deixar. Às vezes que pega essa coisa por engano. Não, aqui não. Ok, gente, vamos continuando aqui. Ok. E a gente definiu soma e multiplicação. Para isso a gente usou a função match. O que o match faz? Ela verifica na lista inteira. Se a lista for nula, retorna zero. Se não, ele vai ver se consegue casar com esse outro caso aqui, em que tem uma cabeça e uma cauda. Tá bom? Parecido, mas é mais sofisticado que o switch case. Os padrões estão dentro das chaves, caractere especial, sublinhado indica qualquer padrão. Tá? Esse aqui é porque, por se adotar, vocês vão ver que tem expressões que vocês podem escrever com tem mais poder de descrição, vamos dizer assim. Mas a gente não vai ter tempo de ver isso aqui. Tá bom? E eu vou parar por aqui, porque eu acho que senão eu vou dar uma dor de cabeça em vocês. Tá? Aqui eu vou parar, tá bom? Eu só vou falar de como é que é as head e as tails. As head é a cabeça de uma lista, as tails é o que vem depois da cabeça. Então, essas funções, tá? O tempo todo de funcional, a gente não vai copiar dados. Toda vez que você inserir um dado no sistema, ele vai ficar como uma constante lá. Então, o que a gente vai fazer é compartilhar os dados e reutilizar os dados. Se a gente tiver que criar um novo dado, cria-se um novo dado e ele fica à parte, um novo valor à parte. Tá certo? Mas acho que de funcional, dado que temos pouco tempo para ver essas coisas antes de entrar na teoria dos paradigmas em si, é isso daqui. Tá bom? Cotidiano. Você tem seus óculos, seus medos, eu tenho minha existência. Você se escondeu nos livros, eu te fiz confidências, de às vezes temer, não saber envelhecer como eu queria, de não compreender o sentido. Você tem sua solidão de companhia, e me ocupo com pequenos afazeres, cada um de nós com suas manias, seus humores e paciência. Um dia você terá sua impotência, eu terei minha menopausa. Você com grande tédio, eu cuidando da casa. Você terá fantasias de escrever cartas aos jornais. Eu terei fantasias de continuar sempre igual. Ao que eu era e ao que eu fui, ao que eu teria sido, se. Nós teremos dividido uma boa parte da vida de uma maneira comum, paralela, parecida. Ok, gente. Uma pergunta. Essa linguagem é muito diferente das outras que vocês viram? Atualmente, agora a gente viu o suficiente em alguma coisa em 4 linguagens diferentes, considerando a formação de vocês. Nós vimos coisas em Python, Java, C++ e Scala. E a gente está vendo que elas... Python, Java e C++ têm uma forma de pensar parecida, vamos dizer assim. Mas cada uma é diferente. Tá? Por exemplo, as 3 primeiras, as 4, implementam orientação a objetos, mas cada um de uma forma bem diferente. Python não obriga aquele encapsulamento de privado e público. Né? Java e C++ já caminham para esse lado. Né? C++ tem a coisa das funções amigas. E eu nem falei aqui, mas você pode ter herança de mais de uma classe. Né?
Python tem como encapsulamento se definir o programa em código, mas é tudo interpretado. Então, se você tiver que fazer, por exemplo, um programa para um banco, não dá muito certo esse programa ser o que vai gerenciar para o gerente do banco, porque é algo que vai rodar no desktop e, portanto, mais fácil ser hackeado, uma vez que ele é interpretado. Já C++, ele não dá muito certo para a web. Por quê? Porque ele tem problemas de memória que podem fazer você abrir portas, né? Embora você possa botar C e C++ dentro no CGI, você com isso cai em desuso porque você abre portas para a pessoa aproveitar-se de algum ponteiro pendurado para acessar memórias que espaço não dá. Então, as características delas acabam levando elas para um dado nicho. E cada uma delas tem suas diferenças. A gente viu, poxa, me ensinaram que tinha que ser sempre assim. Eu estou vendo C++ é diferente, em Python é diferente. E aí, nessas três primeiras, você tem todo um conjunto de pensamento que é centrado em eu tenho dados variáveis que representam o meu sistema, e aí eu atualizo eles. Isso. E aí você chega com escala e paradigma funcional, em que você não quer fazer nada que seja dependente de uma variável. É bem diferente, né? E isso implica também no tempo que as variáveis são visíveis, quando o lixo é coletado, quando a memória é liberada, né? Quando você define um tipo de dado, isso é bom ou ruim? Se vocês forem notar, Python, ele não impede que você especifique o tipo de dado, não é mesmo? Curiosamente, Python tem como efeito ser a linguagem mais lenta das que nós vimos até o momento. Será que isso tem algo a ver? Tem muito a ver. Né? Identificar tipos dinamicamente é lento. Né? É tão lento que não compensa você fazer a diferença do código compilado dinamicamente para o código interpretado. Aquela performance não é tão grande, então é melhor ficar talvez no interpretado, que foi a decisão que o Python tomou. C++, para ganhar mais velocidade, a gente viu que ele vai compilar o código, e eu nem falei para vocês, mas o código, deixa eu até mostrar isso aqui, algumas coisas curiosas. Em C++, você tem as funções para aumentar a velocidade do seu código. Deixa eu me colocar, cadê o terminal? Tá aqui. Deixa eu fechar o Xfig. Quando eu dou G++ e eu rodei aquele exemplo, a gente tem alguns flags em C++ que eles otimizam o código. Por exemplo, "-O", ele vai alterar algumas instruções para tentar ser mais rápido. Forma de organizar laço e tudo mais. O2 vai melhorar ainda mais. OS, ele vai se preocupar não com velocidade, mas com espaço e memória. E O3, ele lá não quer nem saber de espaço e memória, ele vai querer fazer o mais rápido possível. Então, C++, por ser uma linguagem compilada, ela abre a possibilidade de você otimizar o código para sua arquitetura de máquina. No caso, o compilador está setado aqui para minha máquina, então ele vai ficar otimizando as operações para um processador de 64 bits. Java, eu não vou ter isso. Por que eu não vou ter isso? Porque ela compila para uma linguagem intermediária que é interpretada. Python eu não vou ter isso, porque ela é puramente interpretada. Tá bom? Então nós vemos também a diferença dessas linguagens com relação à forma como elas vão criar o seu executável. Nós temos a compilação, que é equivalente ao dar um texto para alguém e ele traduzir todo para a instrução da máquina, e a máquina executa. Nós temos a interpretação, em que o programa interpretador lê uma instrução e faz a tradução para a máquina. Isso é equivalente a um tradutor simultâneo. Vocês já viram aquele pessoal que fica traduzindo para linguagem de sinais quando o político fala aqui no Brasil, no momento, né? Ou até numa apresentação da UFPB, o pessoal gosta de fazer isso também. Pronto, isso é o equivalente à interpretação. O programa deu uma instrução, o interpretador decodificou aquilo para o computador, executou,
obteve o retorno, e aí vai pegar a próxima instrução. O compilador, ele é, digamos assim, um tradutor de texto. Você dá o discurso inteiro que você vai fazer e ele traduz para outra linguagem. E essa outra linguagem é lida pelo destinatário, no caso, o computador. Java é um híbrido. Como é que é isso? Bom, você vai fazer uma palestra lá no Japão, você traduz para o inglês e de lá do inglês para o japonês. Vai ter um intérprete de inglês para japonês. Por quê? Porque é mais fácil achar esse intérprete. Ele funciona melhor. Esse esquema é híbrido. Tá bom? Isso é uma outra forma de a gente ver as coisas. Tá certo? Nós vimos programas que se organizam em tabulações, chaves, e a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente começar a teoria mesmo do curso, questões de begin, end, ou seja, aqui begin e end eram variáveis de um vector, ou variáveis cadeadas. A gente vai ver linguagens como Pascal e Delphi, em que eles, na verdade, antes de começar um trecho no bloco de código, eles marcavam com begin e end, aquele trecho de código. Tá certo? Então agora a gente vai ver variedade suficiente do mundo das coisas para entender a teoria do curso, que é o que a gente vai começar na segunda-feira, tá bom, gente? Tá? Eu não vou começar hoje, porque a aula de hoje, como o Irla mesmo disse, vai precisar, escreveu, né? Vai precisar assistir de novo. É funcional, como você vai trabalhar mais fundo com recursão. E recursão não foi algo que foi muito martelado com vocês vão sentir. Mas é um paradigma muito interessante de ver, tá bom? Aí na próxima aula a gente vê o conceito, como as coisas são definidas lá dentro das linguagens, em termos de expressões, tá certo? O que é uma linguagem considera expressão, o que é que a outra considera, né? E sempre falar que acho que vocês também já viram em lógica para log, né? Tudo bem. Tá bom? Então, próxima aula a gente continua, gente. E a gente vê um pouco a teoria das coisas por trás dessas linguagens. Agora a gente vai ver os conceitos por trás das linguagens, agora que temos condições de reconhecê-los na prática. Tá? Então, até segunda-feira, para quem não vai ficar para a próxima aula, tá bom? E tenha um bom fim de semana, tá certo? Até segunda, professor.